Olá, eu sou o Lex, estou gravando esse vídeo no dia 16 de abril de 2020. Vou falar um pouco sobre o indicador CCI, Commodity Channel Index, que foi criado pelo Donald Lambert na década de 80, um matemático, um estatístico, e onde eu pesquisei se dizia que ele não era um trader. E esse indicador CCI ganhou popularidade através do Wood. Então quem quiser pesquisar aí já tem duas referências para buscar na internet. E o Donald Lambert observou que as commodities têm seus padrões sazonais. Então o preço apresenta ciclo de alta e de baixa, assim como as commodities. E a principal dificuldade desses traders era identificar uma região onde o preço estaria mais barato e identificar uma região onde o preço estaria mais caro, e aí ter também os possíveis sinais de inversões, né, das reversões. Então essa ferramenta tinha como objetivo identificar regiões de preço onde você estaria aí mais próximo de topo e onde você poderia estar mais próximo de fundo. A fórmula do CCI. Você tem no numerador o preço típico, que é a média da máxima, mínima e fechamento. Soma esses três valores e divide por 3. Desse valor você tira uma média móvel e divide por um fator de estabilização, que é 0,015, está faltando um zero ali, e multiplica por um desvio médio, que vai medir a distância do preço típico de hoje em relação a uma média de preço típico. Então, colocando aqui no Excel, acho que fica mais fácil entender. Eu peguei alguns exemplos aqui de 2017. Então, a coluna aqui TP é o preço típico, que você soma máxima, mínima e fechamento e divide por 3, você tem uma média. Fazendo uma média, aqui no caso de 10 períodos, eu vou somando todos os preços típicos de 10 períodos e divido por 10, faço uma média. Depois eu meço a distância de cada preço típico em relação a essa média. E divido por 10, faço uma média desse desvio. E aqui chego no CCI. Então eu pego a coluna F, que é o preço típico, tiro a média móvel, que é a coluna G, divido aí por 0,015, que é o fator que o Donald Lambert definiu, e multiplico isso pela média dos desvios. Se pegar aqui os valores que estão coloridos e fazer a conta, não vai bater com 125 por causa das casas depois da vírgula. Então aqui na tela está só com uma casa, mas ali o 125.4 está certinho, está feito no Excel. Então esse é o valor que nós vamos observar, que é o que as plataformas vão colocar no gráfico. Então o CCI é um oscilador. Ele se move. A linha de referência é o zero, que seria a média. Então ele move acima e abaixo da linha zero. E aquele fator que o Donald Lambert definiu era para deixar cerca de 70% a 80% dos valores entre o mais 100 e o menos 100. Então a regra original do CCI, o sinal de compra, é quando o CCI cruzava a linha 100 de baixo para cima, você encerraria essa compra quando ele voltasse de cima para baixo do mais 100. O sinal de venda era dado, né, o alerta, quando o CCI cruza a linha menos 100 de cima para baixo, então ele vem descendo, perde o menos 100, ali é o alerta de venda, e você encerraria essa venda quando o CCI voltasse e cruzasse o menos 100 de baixo para cima. Então, pela regra original, entre mais 100 e menos 100, nessa região não boletaria. Então, esse é o uso original do CCI, e aqui algumas setas indicando essa regra original. Aqui um outro exemplo com FIBO, né, casando aqui para você ter os possíveis alvos. Né? Então vamos ver aqui pela regra original, quando eu tenho um cruzamento da linha quando eu tenho um cruzamento da linha menos 100 de cima para baixo, que foi nessa região aqui, eu tenho aqui uma possível venda um tique abaixo dessa mínima. E quando ela cruza a menos 100 de baixo para cima, que foi aqui, eu teria então a saída aqui da venda um tique acima dessa máxima. Então aqui nesse caso, nesse exemplo, eu teria tido isso aqui como o gain. E aqui o sinal de compra. Então quando o CCI cruza de baixo para cima a linha do mais 100, eu tenho aqui uma possível entrada, um tique acima da máxima. Pode ser essa minha regra de trade, né? Não necessariamente precisa ser isso, mas um exemplo, e estaria, por esse gráfico, ainda estaria comprado e só sairia quando o CCI aqui cruzasse o menos 100,
colocaria ali um tick abaixo da mínima, e aí eu teria o meu stop gain. Alguns traders, junto com o CCI, utilizam um outro indicador, por exemplo, o PVT, o preço, volume, tendência. E aí, quando o PVT, por exemplo, está dando lá um sinal de venda, e aqui no CCI eu tenho a perda aqui dessa região do mais 100 de cima para baixo, com o PVT dando venda, eu tenho aqui uma possível venda. Então eu marco aqui a mínima, um tique abaixo, teria realizado a venda aqui. Aqui eu teria uma segunda entrada aqui original, na perda dessa mínima. Posso estabelecer meus alvos pelos níveis de FIBO, ou aguardaria o PVT dar uma reversão para compra, ou aqui, quando o CCI cruzar o menos 100 de baixo para cima, marco aqui a máxima e teria minha saída aqui dessas duas vendas. Aqui um exemplo. E aqui, no caso o PVT dando um sinal de liberando a compra, quando eu tenho um cruzamento aqui do menos 100 de baixo para cima, posso colocar uma compra aqui, um tique acima da máxima e ficar comprado. Aqui tive a entrada original, um tique acima dessa máxima, e estaria conduzindo o trade aqui até agora por essa foto. Então aqui uma outra forma de usar o CCI junto com outro indicador. Aqui um outro exemplo de utilização do CCI, quando ele marca acima do mais 200 ou abaixo do menos 200. Então aqui vai ser o paralelo com a região de sobrecomprado, né? Comprado demais, quando ele ultrapassa o mais 200, ou vendido demais, sobrevendido, quando ele perde o menos 200. Aí quando o indicador CCI entra nessas regiões, eu vou buscar por padrões de reversão ou indicações de divergência e operar ali uma possível exaustão do movimento. Então aqui só recapitulando, né? Na região do mais 100 seria uma região aqui onde eu teria entrada de tendência. Então pela regra original, cruzando o mais 100 de baixo para cima eu tenho uma compra. Voltando aqui, cruzando o mais 100 de cima para baixo, eu teria a zerada da compra. Numa região ali maior ou igual aqui que o mais 200, eu tenho uma região de comprado demais. Buscaria aqui por sinais de reversão, né? Topo abaixo de topo anterior, divergência de baixa, procurar uma venda, e o mesmo aqui para essa região do menos 100, perdendo o menos 100 faz-se a venda, cruzando o mais 100 de volta, encerro a venda, ou então o trade de exaustão, quando chega na região do menos 200 ou abaixo, procuro aqui por padrões de reversão, né? Eu vou ter a formação talvez de topo acima de topo anterior, fundo duplo, candle ou outro indicador, apoiando ali uma possível reversão, e ali eu vou operar possível exaustão do movimento. Então aqui o exemplo, né, do gancho de operar a exaustão. Aqui são dois C6, tem alguns traders que utilizam, né, em conjunto, dois C6. A Caroline Boranten é uma trader que utiliza essa técnica, ela plota os dois C6 no mesmo gráfico, aqui está separado. Então eu tenho aqui o CCI de 20 períodos, ultrapassando a linha aqui do mais 200, então eu fico de olho numa possível região de exaustão. Aqui nós estamos olhando um gráfico do mini índice no 1 minuto, tá? Então aqui eu tenho um padrão aqui de reversão, marco a mínima, a perda da mínima pode ser uma venda, e vou conduzindo essa venda de acordo com os meus alvos. Aqui eu tenho um sinal de exaustão no CCI de 9 períodos, então observo aqui algum sinal de reversão, tem a formação de um candle de reversão, marco essa mínima, a perda da mínima pode me acionar uma venda com stop acima, posso projetar essa distância aqui para baixo e realizar minha saída, ou aguardar algum outro sinal, aqui o cruzamento de mais 100 de baixo para cima teria dado uma saída acima aqui dessa máxima. Enfim, aí cada trader vai operar a saída conforme o seu sistema ou conforme a indicação do cruzamento das linhas aqui originais
ou esses outros exemplos que os outros traders utilizam. Aqui um exemplo do dólar futuro nos 5 minutos. Então tem aqui o CCI na região, cruzando a linha mais 100. Então eu teria uma compra acima aqui dessa máxima, que era no 25,5. Cruzou depois o mais 200, sinalizando que estaria comprado demais nessa região. Então a observação aqui de padrões de reversão poderia gerar a saída. Aqui no caso um exemplo abaixo do 63. Aqui ele volta e cruza a linha de menos 200, então seria uma possível saída. Aqui ele perde a linha do mais 100, uma possível saída abaixo da mínima, onde aconteceu aqui abaixo de 250. Então todas essas entradas aqui na compra teriam dado saída ali no gain, no dólar futuro nos 5 minutos. E aqui embaixo, o mesmo exemplo. Perdeu aqui a linha do menos 100, seria um sinal de venda, abaixo aqui do 51,5. Entrou aqui abaixo da linha de menos 200, então uma região de vendido demais por aqui, né? E aí eu tenho o cruzamento para cima do 200, onde teria dado a saída aqui acima de 45,5, ou essa outra saída aqui acima de 38,5. E aqui um sinal original, quando cruza de volta aqui a linha menos 100 para cima, eu teria saído aqui nessa região também com gain. Usando o CCI com o PVT dando venda, por exemplo, nessa região, eu poderia procurar por venda, e dando compra nessa região, eu poderia procurar por compra quando ele cruza aqui o mais 100 para cima e quando ele cruza aqui o mais 100 para baixo e o menos 100 para cima. Um outro uso aqui do CC em conjunto com outro indicador. Aqui demonstrando divergência. Então eu tenho o indicador perdendo aqui força e o preço fazendo um novo topo. Aqui a indicação de alguns níveis de Fibo. Então aqui eu tenho o cruzamento do mais 100 para cima, o cruzamento do mais 100 para baixo, cruzamento de mais 200, então a região de comprado demais, a região de vendido demais, abaixo do menos 200, o cruzamento da linha 100 para baixo e para cima, e aqui as indicações na vertical desses respectivos pontos. Aqui um outro exemplo também, pegando um pouco o dia anterior, mostrando as entradas originais do CCI. Então aqui pela regra original, entre 0 e 100 não opera, né? Então realmente aqui o preço ficou acumulando, e aí quando ele cruza o mais 100 aí para cima seria o sinal de entrada, e quando ele perde aqui o mais 100 seria o sinal de saída. Então aqui deixando o nome de alguns traders que utilizam, o Woody e o Bob, é o mesmo pessoal, dá para procurar na internet, tem site, tem livro. A Caroline Borodin, coloquei uma tela dela, usando aqui os dois CCIs, botando em conjunto. O vermelho é o CCI 14 e o roxo é o CCI 50, utilizando aqui com os níveis de Fibo de 161, de 127, e ela utiliza também o Fibo aqui no tempo, além das confluências de preço e de Fibo também. E aqui um exemplo, um outro uso que pode ser feito do CCI, marca a linha 0, o CCI estando acima da linha 0, eu teria uma possível continuação de movimento de alta, e o CCI estando abaixo da linha 0, eu teria uma possível continuação do movimento de queda. Os testes, né? Assim como o preço testa a média, testa topo, fundo anterior, é importante observar esses valores-chave, né? O 0, o mais 100, o mais 200, o menos 100, menos 200, que o preço pode vir, testar essas regiões e voltar. Então aqui seriam
possíveis regiões, né? Por exemplo, se os preços vêm descendo, então seriam possíveis posições aqui para vender, né? E a mesma leitura original, quando está vendido demais, possíveis regiões aqui de entrada para operar um contra-tendência, né? Que é sempre mais arriscado. Então o preço pode vir aqui, se aproximar da linha zero, fazer um falso rompimento, como faz aqui na região de preço, e depois voltar. Então essa volta pode ser operada aqui a favor da tendência. Geralmente as pernadas a favor da tendência são movimentos mais amplos. Aqui alguns nomes de setup do pessoal lá do Wood, para quem quiser pesquisar depois. Alguma coisa eu achei simples, alguma coisa eu achei complicado. E obrigado por ter assistido o vídeo. E quem quiser seguir aí, tem um lembrete aí das redes sociais, tanto no Face, no Insta, quanto no canal no YouTube, quanto no Twitter. Obrigado e até a próxima.